Salve, salve, torcedor vascaíno! Tô na área de novo nessa sexta-feira, dia 25 de agosto, e vamos que vamos com as notícias do Vascão. Antes da gente prosseguir, já deixa o like para prestigiar o trabalho do amigo, compartilhe o vídeo e dê aquela moral ao Detetives, um canal 100% jornalístico. E se inscreve também, viu? Bom, nesse vídeo de hoje, a gente vai dar as últimas informações sobre o duelo com o Palmeiras, que vem também motivado para essa partida por conta do aniversário do clube, um dia antes desse jogo contra o Vasco. O Ramon segue fazendo seus testes e aos poucos vai definindo aí os 11 que estarão em campo em São Paulo. E por falar em São Paulo, a ideia de transferir o jogo com o mando de campo do Vasco contra o time do Dorival Júnior para Brasília em outubro vem causando uma grande polêmica e dividindo opiniões entre os torcedores, hein? E a gente vai tratar desse assunto aqui, assim como a estreia do Payet, que foi registrado hoje no bid da CBF, e outros também. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos juntos nessa. Bom, amigos, e o Vasco segue fazendo a sua preparação visando o jogo contra o Palmeiras, que acontece no domingo às 18h30 no Allianz Parque. Ramon Dias vem cobrando exaustivamente dos seus jogadores os mínimos detalhes para que a equipe consiga ter um maior controle do seu meio-campo e neutralize assim os pontos fortes da equipe do Abel Ferreira. Ramon está ciente das enormes dificuldades que vai encontrar pela frente, mas colocou para os seus jogadores a importância de um resultado positivo que vai garantir assim mais confiança e ânimo para o que vem pela frente. Até porque o próximo duelo é contra o Bahia, hoje um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. E a maior indefinição do Ramon Dias segue sendo substituto do Léo Pelé, que não pode jogar contra o Verdão. O único especialista ali pelo lado esquerdo seria o Zé Vitor, mas o garoto, quando foi usado pelo Ramon, não atuou muito bem. Há um entendimento de que o Vasco precisa de peças mais robustas lá atrás e com maior experiência, né? Nessa ótica, o Capasso, o Maicon e até o Robson Bambu acabam com mais chance aí de ganhar a vaga. Caso o Robson seja escolhido, por exemplo, o Ramon teria que retornar aí com o Pumita, a lateral direita, fazendo com que fosse dado mais uma chance ao jogador. Aliás, o Ramon tem conversado direto com o Pumita, né, para que o uruguaio permaneça, né, com confiança e motivado a recuperar a vaga. Sobre o ataque, o Orediano era o preferido do Ramon, tanto que o atacante vinha subindo de produção sob o comando do treinador. Mas a última atuação do Serginho, que inclusive foi o autor do gol de oportunismo naquela vitória contra o Atlético, faz com que o técnico argentino repense essa situação. Hoje, há uma maior possibilidade do que o ataque do Vasco seja formado pelo Serginho, o Peck e o Verratti. Mas amanhã, no último treino antes da viagem, a gente já vai ter uma maior ciência dessa situação e, quiçá, a definição dos 11 que vão a campo. E por falar nesse jogo, né, que já era difícil por ser contra o Palmeiras, vice-líder da competição, e que vem de uma goleada na Libertadores, tem mais ainda um apelo, né? Neste sábado o Clube Paulista completa 109 anos de sua história, né? E é óbvio que no domingo os jogadores vão querer ir mais além para presentear a torcida e o clube. Já foram vendidos aí mais de 33 mil ingressos, né? E a torcida do Vasco também vai marcar grande presença por lá no setor visitante. Lembrando que ainda sobre o Palmeiras, né, houve um desgaste bem grande por conta dessa viagem à Colômbia, né? Já que o avião do time apresentou problemas por lá e eles tiveram que ir de ônibus e completar a viagem com mais um voo fretado, né? Até chegar em São Paulo. Inclusive, eles chegaram há poucas horas atrás, antes de eu gravar esse vídeo. Então isso pode ser uma vantagem para o Vasco, sim, que treinou a semana inteira descansado, né? E pensando nesse jogo. Mas, meus amigos, em relação ao Vasco, quem você colocaria no lugar do Léo Pelé? E o Serginho? Acha justo ele pegar a vaga do Orediano ou prefere o argentino? Comente aí. Olha, e hoje o Vasco teve uma boa notícia fora de campo, hein? O clube montou uma força-tarefa e conseguiu concluir com êxito o registro do Payet no bid da CBF. Com isso, ele já está apto a estrear. Não agora contra o Palmeiras, né? Porque como eu informei ontem, ele vai ter que cumprir o jogo por conta de uma punição sofrida na França lá, por conta de uma violência lá que ele fez contra o auxiliar da equipe lá do campeonato francês. Mas possivelmente, meus amigos, o gringo faça sua estreia contra o Bahia no dia 3. O jogador já está sendo preparado, né, e submetendo a uma carga de trabalho
física e no campo. E há uma expectativa de que pelo menos ele possa ser relacionado para esse duelo contra os baianos. Não se sabe se vai entrar logo de cara, pois ele não joga desde 14 de maio. E pela idade e o tempo inativo, é uma temeridade, né, colocar assim logo de início. A tendência é ele ir entrando aos poucos. O jogo contra o Fluminense, marcado para 16 de setembro, por exemplo, aí as chances são ainda maiores do meia entrar desde o início. E a expectativa é imensa da torcida, né, de ver o Paê logo em campo. Só que o torcedor vai ter que aguardar um pouquinho mais. Bom, mudando de assunto. Lembra que o Brax havia dito que o Vasco não iria mais contratar ninguém e que só iria ter saídas? Pois é, e hoje uma foi oficializada. A do meio argentino Carabarral. Pouco aproveitado no Vasco, tanto pelo Ramon como pelo Barbieri, o gringo foi anunciado pelo Puebla do México. O Vasco entrou em acordo com o Santos, pois ele tinha um empréstimo em vigor com o Vasco, e depois de um acerto aqui e outro ali, foi liberado para jogar no futebol mexicano. Carabarral, assim como seu ex-companheiro de Santos, Juan Cruz, tiveram o mesmo caminho, né? Vieram do Santos por empréstimo, não vingaram e acabaram sendo liberados para atuar em outro mercado. Aliás, contratações totalmente sem sentido. Não sei se foi para dar uma resposta ou coisa assim naquele momento, né, que o Vasco passava, mas fato é que nada ficou até hoje. O Vasco ter trazido ambos os jogadores. Não acrescentaram em nada. Carabarral, por exemplo, disputou 6 jogos, não fez gol, né? E no último da derrota para o Corinthians, falhou feio num dos gols da equipe paulista. Bom, boa sorte para eles e que o Vasco coloque a cabeça no lugar e aprenda com os erros cometidos. Bom, e para a gente terminar, galera, vamos falar de um assunto que desde ontem vem repercutindo demais entre os torcedores do Vasco. A transferência do local da partida do jogo contra o São Paulo, que o Vasco tem um mando de campo pela 26ª rodada do dia 7 de outubro, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os organizadores do evento, a Metrópolis Esportes, em parceria com a Arena BRB, anunciaram ontem esse jogo para lá. Houve rumores a princípio de que o Vasco se antecipou por conta dessa incógnita, né, que está aí sobre São Januário, que ainda não teve o aval da Justiça Comum do Rio, e pelo fato do Maracanã, né, que estará fechado por conta de uma manutenção, né, visando os jogos da Libertadores. Caso a mudança seja realmente confirmada, essa será a 3ª partida do Vasco em Brasília nesta temporada. O time jogou contra o Nova Iguaçu pelo Carioca e contra o Trem do Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil. Em ambos, ganhou. E essa possível ida do jogo para outro lugar dividiu opiniões entre os torcedores. Alguns apoiando, porém uma outra grande parcela contra. Pois nessa hora o fator técnico, né, precisa ser levado em conta, já que o Vasco se encontra na zona de rebaixamento. Não pode abrir mão de nada nesse momento. Isso sem falar que o São Paulo, desde 2013, está invicto também lá contra os cariocas. Ao que parece, foram 2 vitórias e 2 empates. Olha, eu já vou ser bem sincero para vocês. O jogo é só em outubro. Tem uma decisão da Justiça sobre São Januário que vai ser julgada na próxima semana. Ao meu ver, não tem como abrir mão de sua própria casa desde já. Eu esperaria a decisão sair para ver o que iria ocorrer. O apelo está muito grande, né, pela liberação de São Januário, né, um apelo político, e a expectativa é que a Justiça reforme essa decisão. Na altura do campeonato, com o time na zona e vindo de um hiato muito grande aí sem o apoio do seu torcedor, nada mais justo, né, que São Januário volte a fazer a diferença agora nessa nova fase do time. Eu sou contra vender o jogo para outra praça, a menos, claro, que não tenha chance de São Januário. A pressão aqui é grande, todos viram como ficou o Maracanã no domingo passado. Com São Januário agora, essa atmosfera não seria diferente. Eu sei que os patrocinadores vão arcar com as custas dos times, logística de ida e volta, hospedagem, alimentação, deslocamento, mas o Vasco está numa situação, meus amigos, não muito agradável, né? Assim como o São Paulo no momento está, para abrir mão de sua casa, né? Então, meus amigos, eu sou contra. Mas eu quero ver a sua opinião. E você, como vê essa possível transferência do jogo contra o São Paulo para Brasília? É a favor ou contra? Comente aí. Bom, galera, tô indo nessa. Agradeço demais a audiência de vocês. Essas são as principais notícias que tem do Vasco hoje. E sigo atento a outras informações e amanhã apresento tudinho para você. Prestigie esse trabalho e vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima.